Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Vamos à mentoria de hoje, mas antes, não esquece, vai lá no YouTube, Receita de Sucesso Podcast, se inscreve, toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram também, segue a gente, Receita de Sucesso Podcast. Se estiver gostando, vai no Spotify, deixa 5 estrelinhas e deixa seu feedback. Quem é o mentor que você quer ver aqui junto com a gente? Aproveita e já compartilha esse episódio com aquelas pessoas que você quer presentear, porque o episódio de hoje, para me ajudar nessa condução, minha esposa queridíssima, Karen Hasse. Karen. Vamos deixar uma receita de sucesso de fé pra galera hoje. Hoje tá forte, hein? Aqui, o guardanapo já tá até aqui, ó, pra chorar bastante. Vocês estão com o guardanapo aí, ó. Estão ouvindo, se estiver na academia, se estiver no carro, já prepara um lenço. Se tiver de maquiagem, gente, já aviso que prepara o pó aí que vai precisar depois. Olha só, que honra. Eu estou realmente, assim, honrado. Eu tava falando aqui nos bastidores. Para mim, estamos chegando aí a 130 episódios já. Receita de Sucesso Podcast. Vocês que acompanham aí o canal sabem das pessoas que passaram por aqui. Para mim é um desafio como host, né? Conduzir essa conversa com a responsabilidade realmente de entregar para vocês o melhor conteúdo. Eu falo, Receita de Sucesso Podcast, ele é propósito. A gente tem ouvido isso como feedback. Cara, eu sinto que esse podcast eu ouço porque tem propósito. E é fato. Para mim o propósito é dar acesso a outras pessoas, um acesso que eu não tive, né? Hoje, felizmente, a gente consegue acessar alguns lugares, conhecer muitas pessoas incríveis. Por que não fazer isso com a câmera ligada? Ter uma mentoria e dar acesso a outras pessoas para que você também esteja futuramente nesses lugares. E o podcast de hoje, eu estava falando que ele é especial, de um cara que é gigante, de uma família incrível. Só para vocês entenderem, sem mais delongas aqui, o pessoal deve estar na expectativa. Mas olha só, hoje recebemos uma família que viveu uma história tão forte, tão inspiradora, que virou filme de sucesso na Netflix. Só para vocês terem uma ideia, esse filme alcançou o top 3 mundial na Netflix, além de alcançar top 1 no Brasil e em diversos países. Eles enfrentaram juntos um dos momentos mais difíceis de suas vidas e transformaram dor em propósito, medo em fé e desafio em missão. Estamos falando de Marcos, Iana e Gabriel Varanda, claro, e toda a sua família que passaram, né, por todo esse contexto. Marcos é conhecido como empreendedor serial e mentor de negócios, fundador da Minil, vendida para Stone, da Escalante, sócio da Rofa Capital, idealizador do movimento Act Club, mentor do G4 Educação e, mais recentemente, sócio de Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro na MLS. Mas hoje, mais do que falar de Act, vendas ou negócios, ele vem com sua esposa Iana e seu filho, Gabriel, para compartilhar os bastidores reais da história que emocionou o Brasil. E a mim, muito. O filme Inexplicável. Filme baseado no livro O Menino que Queria Jogar Futebol. Uma história sobre fé, família, superação e transformação. Hoje você vai ouvir a história de um pai que, enquanto lutava pela vida do filho, construiu um dos seus negócios mais bem-sucedidos. Ao lado da esposa e com fé inabalável, essa jornada real virou um dos filmes de maior sucesso na Netflix e emocionou o mundo. Mas o que pouco sabe é o que aconteceu por trás das câmeras. E isso que você vai descobrir agora. Gente, que honra! Sejam muito bem-vindos ao Receita de Sucesso Podcast. Eu que agradeço, Jussiel, Karen, obrigado pelo convite. Eu já sou ouvinte, né, do podcast, já lhe falei, já compartilhei com o meu grupo de mentorados alguns podcasts de vocês, então estar aqui com vocês hoje é uma alegria enorme, né, e principalmente por estar aqui com minha família, estar acompanhado aqui dos meus filhos, Diana, minha esposa, então eu tô bem feliz, tá? Obrigado. A gente que agradece muito. Uma alegria imensa estarmos aqui, né, podendo partilhar um pouco da nossa experiência, né, e que a gente possa ajudar cada vez mais. Muito obrigada, gente. E o Gabriel, vamos deixar ele aqui, nós fizemos questão aqui é o nosso troféuzinho, né? Nosso troféu, deixa ele ali pra galera, enquanto ouve o episódio, quiser ver ele, estiver acompanhando no YouTube. No YouTube e no Spotify, tem um vídeo, eu acho que você vai querer parar, não vai querer só ouvir. Vai curtindo aí que logo no finalzinho, vamos deixar o nosso grande final, a cereja do bolo pro final. Deixa que você vai ouvir depois, a gente vai pegar ali também o ponto de vista ali do Gabriel. Mas, gente, vamos trazer essa história incrível aqui, ó. Vocês vão ver que eu vou ler algumas perguntas, que eu quis tomar o cuidado de não esquecer nada. Porque realmente, assim, é um episódio que eu vejo muito propósito. Teve sucesso
né, de negócio enquanto tudo aconteceu. Mas eu acho que a história também ela é incrível, porque mostra que a gente, como empreendedor, a gente tem muitos desafios, né, nos nossos negócios. Mas, cara, eu não sei nem como se enxerga. Eu já tô me antecipando a pergunta, não sei nem o que é desafio pra você. Eu acho que assim, você deve ter adquirido uma musculatura. Que qualquer coisa que acontece hoje, você fala, cara, isso não é desafio. Isso é nada. Né? E a gente que é empreendedor lida com tantos desafios, com tanta dificuldade. E eu acho que quando acontece o que aconteceu com vocês, é uma musculatura tão grande que você deve ter desenvolvido que você fala assim, cara, você não tem problema. Vamos lá. Isso que você passa no seu negócio não é problema, não é dificuldade. Vamos explorar isso também. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Marcos, você achou que ia perder seu filho? Como foi acordar todos os dias com essa possibilidade real? Vamos lá. Até então, né? Até esse dia, do dia que Gabriel entrou no hospital, foi fazer a cirurgia, a gente nunca tinha nem dormido no hospital com o filho, assim, eles nunca tinham passado uma doença que precisasse estar internado. Então, foi a primeira vez que eu dormi, né, no hospital. Foi no dia exato que Gabriel fez a cirurgia, sozinho, porque Iana, por estar grávida, não pôde ficar dormindo no hospital. Então, quando eu vi, eu lembro como se fosse hoje, eu olhei para Gabriel, vi ele desacordado, né? Ele estava em coma induzido, medicações para ele poder se recuperar melhor da longa cirurgia, foram mais de 8 horas de cirurgia. E eu lembro que eu olhei muito para ele e disse, Deus, obrigado por tudo que eu já vivi com meu filho, porque a gente já tinha tido a oportunidade de viajar ao Nordeste jogando futebol, tive a oportunidade de acompanhar ele, não vou dizer que em todos os treinos, mas em uma grande quantidade de treinos, quase que diariamente. Jogava futebol, a gente brincava, a gente se divertia. Então eu lembro que primeiro eu fui grato. Primeiro eu agradeci por tudo que tinha vivido com meu filho. E logo de início eu não pensava que ele não iria se recuperar. Assim, eu não estava considerando a hipótese de que Gabriel não iria ficar bem. Porque quando da retirada do tumor, inicialmente, né, foi a primeira cirurgia, o primeiro grande impacto que a gente teve lá no hospital, a gente ainda não tinha muita noção do tamanho do problema, essa é a verdade, né? A gente foi tendo a noção conforme foi passando os dias. E aí, Gabriel teve uma recuperação espetacular depois da retirada do tumor. E eu realmente vim sentir a pancada, vamos dizer assim, quando ele voltou para o hospital, né? Depois de ter tido alta, depois de ter se recuperado bem da cirurgia, e ele volta. Eu tendo que levar ele nos meus braços até o carro, depois do carro até o médico, para o médico dizer corra para o hospital, não pare nenhum sinal, e liga para a UTI e fala, Gabriel tá voltando, paramédico na porta. Marcos, não pare nenhum sinal. Tô arrepiado aqui, relembrando da conversa, né? E Gabriel foi, quando a gente chega, Gabriel sobe lá no elevador junto conosco, os paramédicos eles falam, ele tá tendo um rebaixamento, que para mim era grego, não fazia ideia do que seria isso, mas era como se ele estivesse tendo um rebaixamento dos sentidos, né? Os sinais vitais dele estavam indo embora. E dali ele vai para o bloco cirúrgico. E a gente fica esperando, eu e Ana, por 1 hora. E quando volta, o médico, ele diz... O mesmo médico que nos atendeu, que tinha feito a cirurgia inicialmente, ele volta chorando e diz... Gabriel tem uma missão muito grande aqui na Terra. Ele pegou na mão de Deus e voltou. E ali começa a grande batalha nossa, que já poderia ter sido anterior, já seria um feito muito forte para a gente testemunhar, mas a partir daí foi que começou, e ali foi tudo diferente, né? Quando eu entrei no outro dia na UTI, porque a gente, enfim, ele ficou ainda tendo alguns outros procedimentos, ele tinha contraído uma meningite, e teve que ficar com um dreno na cabeça, retirando o líquido grosso que tinha ficado na cabeça dele. E aí, no outro dia, quando eu voltei, ele tá todo inchado, recebendo sangue, transfusão de sangue, com um dreno na cabeça. Quer dizer, não tinha nada a ver com aquela que estava anteriormente, um dia antes. E não tinha nada a ver com a recuperação pós-cirúrgica que ele teve também. E aí, daí pra frente, foram 15 dias em coma, 15 dias muito difíceis, de notícias ruins todos os dias, de uma febre que não passava hora nenhuma. E aí realmente quando você pergunta, né, como é que eu pensava em não ter meu filho, mais uma vez eu não pensava. Assim, não ter meu filho, a gente esperava que ele sim sairia dali com vida,
Mas, por exemplo, quando eu dormia no hospital, que eu chegava em casa de manhã, ia levar a Rafa, o outro filho nosso de 5 anos, para o colégio, que eu deixava a Rafa no colégio e que Gabriel não estava comigo e que eu passava na frente da salinha dele todos os dias, as criancinhas vinham: tio, como é que tá Gabriel? E eu tinha que me calar, porque eu não podia dizer como estava Gabriel, porque ele estava muito mal e eu preferia não falar. Então eu fui sentindo a falta do meu filho todos os dias, nas coisas que a gente precisava, nas coisas que a gente vivia, e eu pude entender, né, e perceber nesses dias o maior valor que é a nossa vida, que é o simples, né? O simples é levar o filho pro colégio, é você brincar, é você almoçar em casa, é você poder... A gente mexe os dedos aqui, ó, que alegria. Isso é um milagre, cara. Porque Gabriel, quando tava lá, durante alguns dias, o nosso maior desejo era que ele mexesse o polegar da mão esquerda. E quando ele mexeu o polegar da mão esquerda, foi uma festa, como quem tá nascendo um filho. Então, a gente perdeu por algum tempo o nosso filho, a gente teve a grata alegria, a bênção de poder receber ele de volta, cada dia um pouquinho dele. Um dia foi um dedo que mexeu, outro dia foi uma palavra que ele conseguiu falar, outro dia foi um xixi que ele fez. A recuperação dele, né? Então, O voltar a fazer tudo o que ele fazia antes, né? Me desculpa que me alonguei na resposta, talvez tenha fugido exatamente da pergunta, mas aqui realmente não passou pela minha cabeça que ele não iria estar conosco. Mas a gente viveu forte o período que ele não esteve conosco, entende? Caraca, a gente tem que pegar algumas coisas do filme, né? Que tem algumas coisas que são adaptações, não, mas a sua resposta foi sim dentro do que eu perguntei. Eu quis começar com essa pergunta para vocês entenderem o que vem por aí, né? Que a gente precisa agora entender o contexto. Bom, primeiro já vou dar uma dica. Se não assistiu o filme, vai ter spoiler. Não tem como não ter spoiler. Então, assim, guarda o episódio se você preferir. Assiste o filme e depois escuta o episódio, porque você vai ficar numa curiosidade e a gente é um privilégio ter acesso aqui aos bastidores, o que não está nas câmeras. E se assistiu o filme, assiste de novo. Vai ver com outro olhar. Assiste de novo. Eu recomendei aquele filme para muita gente, hein? Esse filme para muita gente. Meu Deus do céu. Então vamos lá, que a gente vai construir esse contexto. Mas uma pergunta que eu queria falar antes. Aquela parte do filme que ele faz a massagem cardíaca, que tem ali o tempo, que dentro do cronograma médico, o tempo ali é que 1 hora, né? Que é o tempo que se estima ali entre... que vamos dizer assim, que é o recomendável, né? Para depois de seguir, a chance é praticamente nula. Isso realmente aconteceu de passar esse período de 1 hora e o médico falar: não, agora deixa que eu não vou desistir, deixa eu continuar. Aquela cena, isso aconteceu mesmo ou foi uma adaptação? Não, vamos lá. Exatamente nesse texto que eu falei, no contexto que eu falei há pouco, de ter voltado para o hospital e eu e Ana ficamos aguardando o médico 1 hora, foi 1 hora de procedimento. Tá? Não foi 1 hora que ele ficou desacordado, foi 1 hora de procedimento como um todo ali dentro. Tentando reanimar? Não, o procedimento de reanimação foram 8 minutos. 8 minutos, tá. Com 5 minutos o protocolo médico disse que pode desistir. Tá, era isso que eu queria, esse é o ponto. O protocolo médico diz que com 5 minutos já pode considerar o paciente morto. Né? E foi o que aconteceu, ele perdeu realmente os batimentos cardíacos. Perdeu, ficou 8, então são 8 minutos, porque os outros 3 minutos foi além, né? E aí a gente só descobriu isso quando foi escrever o livro em 2018, 5 anos depois, porque até então a gente nunca tinha conversado com o médico sobre, não é porque ele omitiu, nem porque, né? A gente nunca conversou, né? E quando ele falou pra gente, Gabriel pegou na mão de Deus e voltou, foi isso. Ele ficou morto por 8 minutos e voltou, né? Então o médico, ele disse que, e aí tem no livro, né, a pergunta, o que fez ele insistir tanto, o que fez ele e além, né, ele disse que não tinha coragem de dizer pra gente que Gabriel tinha morrido. E aí ele subiu e foi pra cima e é Gabriel real voltou. Aquela cena, cara, real. Aquela cena é muito forte. É real. Olha isso. É e real. O médico era amigo mesmo do... Não, nós não éramos amigos. Assim, foi uma adaptação do filme, porque legal. daqui que o filme explicasse que a gente foi procurar um médico e tudo, Legal. ficaria muito longe. O médico se tornou um amigo, né? Hoje é um anjo nas nossas vidas, e de tantas pessoas. Ele continua exercendo brilhantemente sua profissão, na verdade sua missão, né? Digo que é mais do que uma profissão. E ele é um ser humano sensacional, o Dr. Christian. Ele vai Meu estar Deus, também, foram 3 minutos. Foram 3 minutos entre a vida e a morte. E uma decisão dele de não ter a coragem de dar essa notícia que fez total diferença. Separou a vida da morte. 3 minutos separou a vida da morte. Exato. Cara, que forte isso, hein? Forte.
Ele tem mesmo um filho parecido, assim, Não. da mesma idade? Não. Porque no filme mostra, né? Ele olhando pra criança, tudo. Ele tem filhos, sim, ele tem trigêmeos. Não é da Aham. mesma idade, ele tem trigêmeos. O filho dele joga futebol também. Então Que legal. tem outra, não é exato, não éramos amigos, os filhos, mas ele tem sim os filhos dele, com certeza. Eu lembro quando eu ligava pra ele, Dr. Christian, Gabriel tá em coma, tá mal. Ele fazia, calma, Marcos, a equipe médica tá em oração, eu vou aí conversar com você e a gente vai... Enfim, ele sempre tinha uma resposta para poder trazer pra gente. Que nos ajudava. Sempre a resposta que nos ajudava. Como é que... Cara, e você construiu assim, um novo negócio bem no período que isso aconteceu. Conta pra gente, ô Marcos, como que foi isso? Ter que lidar com o desafio de empreender, que é gigantesco, num período tão complexo. Como é que foi? Só pro pessoal entender, assim, porque teve isso, né? Tava nascendo um novo negócio, bem no período que tudo aconteceu, né? Então, nós tínhamos eu digo nós, né? Sempre falo no plural, era a empresa eu, do meu pai, do meu irmão, né? Somos sócios. Éramos sócios. E a gente tinha uma empresa, uma fábrica de software, fazíamos tecnologia para diversos segmentos do mercado e decidimos em 2010 mudar e não ser uma fábrica de software para todos os segmentos, mas ser nichado, tecnologia específica para o segmento de restaurantes, né, de alimentação fora do lar. Entre 2010 e 2013 exatamente é a data do acontecido, né, do que aconteceu com o Gabriel, também é a data de fundação da nossa nova empresa, que é a Menil. A Menil, ela nasce nesse intervalo, ele foi nascendo aos poucos em forma de produto, em forma de direcionamento. Então, a Menil, ela tem como data de fundação dia 25 de outubro de 2013, que foi o lançamento desse novo projeto nosso, que aconteceu um evento no Sebrae, com a Associação de Bares e Restaurantes, e planejado por meses esse evento, esse momento. Só que no dia anterior, no dia 24 de outubro de 2013, Gabriel estava entrando no bloco cirúrgico para se operar do tumor cerebral, né? Foi, como o caso de Gabriel foi muito de repente, a gente descobriu numa terça-noite, para numa quinta estar sendo operado. Na terça de manhã, eu tinha feito uma postagem convidando as pessoas para esse evento que a gente estaria lançando no nosso projeto. Bem, Deus quis que eu não estivesse no evento, eu estava com o Gabriel no hospital, tinha menos de 24 horas da cirurgia. Mas minha equipe esteve lá no evento, a gente lançou a empresa depois foi uma empresa que teve sucesso, a gente conseguiu conquistar aí o Brasil, viramos líderes e referências no nosso segmento, vendidos para a Estônia, mas teve um período que eu tive que me dividir entre UTI, hospital, a empresa, e a Ana, minha esposa, ela era psicóloga, já era psicóloga, mas ela tinha dado uma pausa na carreira de psicóloga para me ajudar na empresa, eu estava precisando, ela era meu financeiro. Eu perdi também meu financeiro, porque ela teve que ficar 100% dedicada a Gabriel. Meu pai, que era meu sócio também na operação, sofreu muito com o período que Gabriel teve doente. Ele também não conseguiu trabalhar. Então eu tinha que tocar a empresa, eu tinha que tocar o negócio, estava nascendo ali. E eu toquei, né? Toquei, de noite era no hospital, de dia era trabalhando, no meio do trabalho era uma entrevista de emprego, era conversando com o cliente, fechando um contrato. E seguimos alguns meses assim. E eu encaro que ali eu estava cuidando da minha família, né? Assim, além do hospital, que tinha todo o custo pago pelo plano de saúde, tinham outras coisas que eu sabia que a gente iria precisar fazer. Tem custos fisioterapeuta, tinha custos, enfim, tinha série de coisas que a gente precisaria honrar, né? A gente, óbvio, não era uma família rica, a gente vivia bem, tínhamos fruto do nosso trabalho e qualquer coisa que fosse desviado do foco poderíamos perder e passar problemas também. E então eu encarei como um desafio, né? Como você fala, como um desafio, mas que a gente conseguiu, graças a Deus, tocar, né? Se perguntar o como, sinceramente, eu não sei, não. Assim, eu não consigo me lembrar exatamente como que as coisas foram, como é que fluiu, mas né? Deus estava tomando conta. No agir de Deus, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, Deus agindo em tudo. Eu digo que uma frase que a gente escuta, né, muito, quem está no meio da igreja, deu passo, Deus dá o chão. De fato, a gente foi dando passo, Deus foi dando chão, né, e deu tudo certo. Quanto tempo quando vocês descobriram isso, até a recuperação total dele, durou quanto tempo? Eu vou dividir duas recuperações. Primeiro, na verdade em três. Uma primeira que foi a alta final do hospital, porque teve uma alta que voltou, então a gente teve esse episódio, foi dia 24 de outubro, entre idas e vindas ao hospital, a gente saiu do hospital dia 15 de dezembro, tá? Isso foi um primeiro marco.
Só que no dia 15 ele sai do hospital em estado vegetativo. Sai em cadeira de roda, a gente montou um hospital em casa. Ele não falava, nenhuma reação, absolutamente nenhuma reação, o corpo todo mole. Então a gente não sabia o que ia acontecer. Se alimentava com sonda ainda. Então esse foi o primeiro marco. O segundo marco foi, ele foi se recuperando dia após dia, as coisas foram evoluindo, graças a Deus, gradativamente. E no finalzinho de janeiro, ele conseguiu ir para o colégio andando. Então, ele esteve presente no primeiro dia de aula, andando. Não andando como a gente anda hoje, é tanto que durante um tempo foi uma pessoa nossa, né, com ele acompanhando no colégio. E Ana foi também em alguns momentos, nos primeiros dias. Até a chegada de Davizinho. Porque ele não tinha força nas pernas para se levantar. Ele sentava, mas não conseguia subir, né? Então tinha uma pessoa de apoio. E uma recuperação plena, vamos dizer assim, foi lá por volta de julho, agosto do outro ano. Ele estava jogando futebol, ele conseguia desenvolver bem suas atividades. Mas ele ainda ficou com algumas sequelas por mais tempo, que foram sequelas assim menos graves, mas que a gente teve que ir acompanhando, como por exemplo, perda de memória recente. Né? Dificuldade, ele lia um texto, quando ele começava a ler um texto, ele estava no final da página, ele não lembrava mais o início do texto. Então isso trouxe muitas dificuldades no aprendizado, na escola, isso por alguns anos, ele teve, não sei precisar quantos anos, ele teve essa dificuldade, né? Até que em algum momento, a gente fez vários testes, e em algum momento ele foi realmente considerado curado, por mais que a gente poderia até fazer prova adaptada, a gente optou em não, e ele conseguiu se desenvolver bem, passou no vestibular, passou em 3, passou na federal, passou em tudo que ele quis. Então, caraca. Deus entregou o milagre completo. Hoje ele dirige normal, carteira de motorista normal, não tem nada adaptado. Hoje Perfeito. Não toma nenhuma medicação, nada. Mas são as conquistas que foram gradativas. Então, mas durou quantos período entre Eu digo quantos anos mais ou menos? Não foi anos, não. Foi em um ano recuperação física, vamos dizer assim. Um ano de recuperação física e mais acho que uns 4, 5 anos de recuperação total cognitiva, para poder tá bem, né, com o estudo e tudo mais. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque realmente, desde quando iniciou até o sucesso da sua empresa, você teve que lidar com as duas coisas, literalmente. Então, com esse estresse emocional e também com a questão, né, do dia a dia. Isso me forjou como empresário, não tenha dúvida, como pessoa, né? Nunca tive nenhum problema grave com ficar com colaborador. Depois que saí do hospital, todos os meus colaboradores tiveram plano de saúde, a gente não tinha antes. Então foram várias coisas que eu fui fazendo na empresa por conta do que eu vivi. Né? Eu digo, caramba, meu filho só está vivo e só está bem porque a gente conseguiu levar ele para um bom hospital. No outro dia eu fiz plano de saúde para todo mundo na empresa. Caraca. Eu não podia pagar, mas eu fiz. Assim, não é que eu não podia. Ia doer no caixa, mas eu fiz plano de saúde para todo mundo. E consegui fazer uma gestão humana que funcionou, que teve sucesso profissional, que vários se desenvolveram como líderes, várias pessoas viraram também empresários. Então é isso, né? E uma outra coisa importante, assim, a família sempre foi prioridade para mim. Quando depois desse episódio foi ainda mais, né? Eu tive a oportunidade de vender a empresa antes da Stone. A gente já tinha conseguido alguns degraus de sucesso antes do momento da venda. Só que a condição era a gente se mudar, era levar a empresa para outro local. Mas como é que eu me mudo? O Gabriel está num processo cognitivo ainda de recuperação, tinha todo um tratamento, tinha a família, estar perto da família era bom. Eu nem ouvi a proposta financeira, eu disse que eu não quero nem ouvir. Não vou sair daqui, não tem como abrir mão disso tudo aqui. Eu posso até viajo, passo um tempo fora, mas não tem como me mudar, levar tudo. Né? E a gente, muitas vezes, poderia ter sido uma fechada de porta que nunca mais se abrisse. Né? Mas Deus premia e as pessoas que têm as suas prioridades claras e são as prioridades certas e estão fazendo as coisas de Deus, eu acredito piamente que ele olha para isso. E a gente conseguiu, mais alguns anos depois, fazer algo de uma forma muito melhor, foi muito melhor para todo mundo, nas condições que eu, não vou dizer que eu queria, né, mas nas condições que eu precisava, assim, que é estar perto da família e receber o recurso, né, financeiro, o prêmio também do esforço que a gente teve. Marcos, Ana, deixa eu fazer uma pergunta, Ju. Bora. E para você, como foi? Porque no filme retrata você mais otimista e um Marcos mais estressado, mais desacreditado, você gestante, tendo que fazer o financeiro da empresa, com o filho pequeno sendo cuidado, né, pelos avós. Como foi para você passar por tudo isso? Foi bem difícil, né?
eu digo que Deus prepara tudo, né? Ele vem preparando a nossa história com Gabriel desde lá, antes de eu ser mãe. Quando eu tinha 15 anos, eu perdi o meu ovário e minha trompa. E ao fazer os exames pré-nupciais que a gente faz, né, para casar, os médicos diziam que quando a gente quisesse engravidar, a gente iria precisar de algum tratamento. E sob pena de não poder nem engravidar, sob risco, na verdade, de não poder nem engravidar. E daí, assim, meu maior sonho de vida era ter uma família, né, era me tornar mãe. E a gente casou, né, e com 3 meses de casados, a gente engravidou de Gabriel, sem precisar fazer nenhum tratamento, né. E aí, logo em seguida, depois de Gabriel, né, veio o nosso segundo filho, o Rafael. E quando eu engravidei do Rafa, né, mais um preparo de Deus, mais um cuidado de Deus por nós. Rafa, na 12ª semana, que é um exame que a gente faz de translucência nucal, os exames davam que ele teria alguma malformação, alguma síndrome. E quanto mais a gente fazia e repetia esse exame, né, a gente repetiu por 3 vezes na nossa cidade, e dava cada vez mais alto, né? E aí a gente resolveu fazer uma 4ª opção, né, numa cidade vizinha, que era por um especialista, né, em gestação. E aí, quando chegamos lá, a gente desistiu, resolveu não fazer, porque o exame era invasivo, né? Tem que entrar e tinha risco de aborto. E daí a gente não fizemos, porque jamais, né? Correr risco de que a Rafinha não nascesse, né, por causa de um exame. E daí a gente entregou a Deus, né, e aguardou a gestação. E Rafa nasceu saudável, perfeitinho, né, e o cuidado e o zelo de Deus cuidando e nos preparando, né, para as situações que viriam a acontecer. E aí, quando eu engravido de Davi, que era uma coisa que os irmãozinhos queriam muito, eles rezavam para o Papai do Céu para colocar o neném na barriga da mamãe. E aí, Davi foi muito desejado. E quando eu engravido dele, né, já próximo aos 5 meses, Gabriel adoece, né? E como Davi chegou e a gente precisou preparar a nossa casa para a chegada dele, né? Então a gente saiu da nossa casa, né, e foi para a casa da minha sogra para a gente poder ajeitar mais um quarto, porque a gente mora numa casa, a gente brincava de Lego, né? Porque teve mais isso, né, que eu não contei aqui, mas você sabe. A gente, 10 dias antes, decidiu fazer uma reforma na nossa casa gigante e tinha saído de casa. Então, além de cuidar do hospital, além de cuidar da empresa, ainda tinha que cuidar da reforma. Meu Deus. Que foi uma loucura, foi roubado, levaram coisa da casa, não consegui realmente acompanhar como deveria. Era uma reforma que ia durar acho 3 meses, durou quase 1 ano. Foi uma loucura, Caramba. A gente estava fora de casa, então aconteceu mais isso também. Meu Deus. E daí, assim, tudo isso eu vejo como agir de Deus, né, no preparo. E aí, quando o Gabriel adoeceu, né, foi bem difícil tudo, né, porque quando ele adoeceu, a gente, eu não pude dormir no hospital, né, e a gente que é mãe sabe que só a gente sabe cuidar de nossos filhos, né. E aí eu não podia dormir no hospital, passava o dia, e no dia da cirurgia, ao chegar em casa, né, eu cheguei em casa sem Gabriel, sem o Marcos, né, e daí eu entreguei a Deus, sabe, Deus, seja feita a tua vontade, né, e senti muito a presença de Deus me acalentando, sabe, me acolhendo, me amparando, né, e daí todo o percurso do hospital, da vida da gente, né, eu entreguei muito a Deus, né, eu me entreguei completo, e o agir de Deus foi acontecendo ali mesmo, eu consegui dormir, né, que eu achei que não iria conseguir, né, e todo o meu andajar depois disso foi sempre na entrega, no acreditar, foi bem assim. Caramba, você acha que se você não tivesse essa fé inabalável que você tem, você conseguiria passar por essa situação não, de jamais, forma positiva? Não, jamais, porque é a fé que me movia.
A fé foi quem transformou muitas situações difíceis em algo que poderia ser possível, né? Então, jamais passaria sem a fé, até porque ele dá a força que a gente precisa no momento certo, no tempo dele. A gente nem sabe que tem isso, né? É algo que Deus vai dando a força no tempo certo, né? Então, jamais passaria nunca sem a fé. Caraca. Nada. Cara, e qual que é Marco, como você lidar hoje com os desafios? Eu sei que você deve ter uma mensagem para todo mundo, porque a gente que é empreendedor, ou indiferente se a pessoa é empreendedor, todo mundo passa por grandes desafios, grandes obstáculos. Eu não consigo enxergar de verdade um desafio maior do que lidar com a possível perda de um filho. E você se deparou com isso real. Qual que é a mensagem que fica para as pessoas que passam por, entre aspas, que elas chamam de desafios, né? Assim, eu acredito de fato que existem muitos desafios no nosso dia a dia com frequência. Eu brinco que, assim, eu sou programador de origem, né? Eu fazia software. E o que é ser um programador? É você ouvir um problema e transformar aquele problema em uma solução, com linha de códigos. Então, quando eu vivo e vivia esses problemas, minha cabeça sempre foi como resolver. Minha cabeça nunca vem um problema, minha cabeça não é, vem um problema, o problema, peraí, e agora? Não, minha cabeça é, o que é que eu posso fazer para resolver? O que é que está ao meu alcance? Onde é que eu mexo? O que é que dá para... Eu não consigo ficar quieto. Assim, se chega um problema, é como resolver. Até hoje, qualquer coisa, meu pai fala, pai, filho, eu tô com isso aqui. Pai, como é que a gente pode resolver? O que é que dá para fazer? Então, a minha cabeça é essa, assim, qual é a mensagem para um desafio? Enxergue um desafio como um desafio. Não enxergue um desafio como algo que não é possível de ser solucionado. Todos os problemas, inclusive os impossíveis, e a gente está aqui com o Gabriel, que era dado como um impossível, ele está aqui bem do jeito que ele está hoje, ele podia até se recuperar como um prognóstico médico, assim, ainda assim já era impossível, mas ok que ele se recuperasse, mas andar, dirigir, jogar futebol, não. E aí o que é que eu trago pra gente, né, assim, fé é algo que a gente acreditar naquilo que a gente não vê, né, essa é uma definição padrão de fé, mas eu digo muito que a gente tem que de fato acreditar. Assim, muita gente diz que tem fé, mas não é da boca para fora, né? Não acredita de verdade. E quando a gente tem fé, a gente tem que ter obras. A gente não pode só ter fé e ficar de braço cruzado esperando, né, que vai dar certo. Tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele fala isso, que é faça como se tudo dependesse de você e acredite como se tudo dependesse de Deus. Então eu levo isso para minha vida. Eu estou aguardando que Deus vai fazer, mas eu estou me movimentando para que Ele permita que um milagre aconteça. Então, isso foi minha vida, cara. Me forjou assim, acho que desde a minha origem, me forjou assim. Então, sempre que eu enxergo um problema, eu busco, de fato, uma solução, né? E com Gabriel, acho que tem um exemplo legal para falar, que é quando o prognóstico era ele nunca mais andar, porque ele teve uma isquemia do lado direito do cérebro, consequentemente do lado esquerdo do corpo dele iria ficar imóvel, eu perguntava aos médicos, ele vai andar? Os médicos falavam, pode ser, ele é criança, né? Às vezes criança tem uma recuperação surpreendente, pode ser que daqui a uns 6 meses ele ande. Eu fazia jogar futebol. Não, calma, Marcos, vamos jogar futebol. E aí eu trago a fé para algo grande. Assim, você olha um desafio, às vezes, qual era o desafio? Era Gabriel sair do hospital com vida? Não, o desafio era Gabriel jogar futebol. Ou seja, eu tenho que ter uma fé que é muito além, eu tenho que ir muito longe, não posso só acreditar no pouco. Deus não dá pouco, Deus dá muito. Se Deus dá muito, eu vou acreditar que ele vai jogar futebol. E por acreditar que ele vai jogar futebol, ao invés de ser o pai que vai dar conforto ao filho que sofreu, ao filho que está tanto tempo em coma, vou dar uma caminha legal, vou dar um bom cobertor, vou dar uma boa televisão. Não, filho, você vai sofrer um pouquinho mais, mas é pro seu bem. Você vai fazer 3 fisioterapias por dia. Você vai fazer fisioterapia lá na areia da praia, porque você pode cair, e se cair não machuca. Filho, você vai fazer fonoaudióloga 2 vezes por dia, uma para alimentação e outra para fala. Você vai... Foi muitas coisas que a gente fez, além do normal, além do padrão, pedindo autorização aos médicos, e eles concordando, obviamente, porque a gente acreditava que ele poderia jogar bola. Deus estava fazendo, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso só esperar.
E isso a gente fez. Então, eu lembro minha sogra, está no livro, minha sogra brigando comigo, você está fazendo meu neto sofrer, já não basta tanto que ele sofreu. Quer dizer, ele consegue, ele é forte, e ele vai passar por isso, e isso é pro bem dele. Né? Sua mãezinha brigava muito comigo, né? Mas é isso, sabe? Então é enxergar o desafio sobre o olhar de como passar por ele, não sobre o olhar de que droga, estou com um desafio. E as fisioterapias, né, quando a mãe falava, que assim, ele fazia as fisioterapias chorando. Né? Sentia muita dor para fazer as fisioterapias, sabe? Ele chorava muito, mas nunca se negou, sabe? Nunca disse assim, não vou, não. Ele fazia fisioterapia vestido de roupa de futebol, né, como para ir para um treino, né? E tudo fluía, né, logo em seguida, mas era dolorido mesmo, sabe? São os detalhes, né? Os detalhes. Tipo, que doía ver, sabe? Ele chorando, né, mas nunca se negando. A mente dele tinha que entender que ele estava indo para um treino para poder jogar futebol. E era meião, chuteira, e o fisioterapeuta comprou a ideia, a fonoaudióloga comprou a ideia. Então, quando você sonha, e você sonhar é ter fé, você acreditar, porque senão não é um sonho que seja possível de ser realizado. Então, quando a gente sonha, as outras pessoas vão junto. E aí e cada um dá um a mais, cada um faz além. A pessoa que está vivendo o problema ou a situação, enfim, dá além. Então, acho que é sobre isso. As fisioterapias foram feitas, né, com roupas de futebol. E naquele momento também era trabalhada a memória, né, com também futebol. Né? Então, assim, a gente botava várias blusas de vários times diferentes, né? E aí, para estimular ele a dizer de qual time era, porque ele sabia isso tudo de cor e salteado. Né? Qual era o time, quem jogava naquele time, né? E tudo isso foram estímulos dele, né? Para ativar também o cérebro. Então fazia fono, né? Fazia físio, mas tudo envolvendo o futebol, que é sempre o que ele, desde pequenininho, era a brincadeira preferida, né? Transformou o esporte, ele era um atleta, né? Também estava jogando por campeonatos e tudo. Então tudo foi com futebol. Caraca. Ô Marcos, você falou muito de fé. Você lembra exatamente o momento que a sua fé foi testada no limite? Lembro. Aqui tem uma passagem que eu gosto muito de Pedro andando quando Jesus está andando sobre as águas, que Pedro diz: posso ir até ti, Senhor? E ele vai, né? E aí em algum momento vem uma ventania e derruba Pedro ali, e ele cai. Né? Qual foi a ventania? Foi Pedro, ele se notou que ele estava andando sobre as águas, isso é loucura, né? Andar sobre as águas, mas ele estava andando, e quando ele notou que ele estava fazendo isso, ele cai, e aí Jesus fala: homem fraco na fé, né? Mas dá a mão ao mesmo momento ali para Pedro, e Pedro volta para ele. Quer dizer o que isso, né? Que por mais fé que a gente tenha, vão vir as ventanias, vão vir as pancadas, e a gente recebeu algumas pancadas fortes, né? E Ana falou que colocava música no vídeo de Gabriel, para música religiosa. E Ana conversava com Gabriel, eu já não conversava, eu nem lembro se eu conversava, para dizer, acho que não. Mas Ana conversava com Gabriel como se ele estivesse ali, acordado, né? E aí os médicos olhavam e diziam assim: eles são doidos, assim, não é possível que eles estão acreditando que o filho está tão bem assim a ponto de estar conversando, e Ana com um sorriso, sabe, era dentro do UTI, ele péssimo. E aí os médicos um dia chamaram a gente para conversar e meio que disse assim: ó, acho que vocês não estão percebendo a situação do filho de vocês, uma situação muito crítica e tal. E aí fala de uma forma mais, não é que foram duras nas palavras, mas é que as palavras são duras, não é? Então não é culpa do médico, enfim, a gente eu vejo como um cuidar do médico também, né? Porque realmente poderia, né? E aí quando a gente escuta aquilo, aí a gente nota que a gente estava vendo fantasma, que a gente está andando sobre as águas, que é uma fé realmente, que fé é comparado um pouco com loucura quando você está nesse mundo. Mas o que a gente fez na hora que leva a pancada? Na mesma hora, a gente estava lá, eu vou lá na igreja, vou sentar diante de Jesus, vou rezar, e a gente como casal, você fica aqui, mas a gente está juntos, né? E aí aconteceu isso, fui até a igreja, voltei, restabelecido a fé. No outro dia, acho que eles disseram assim: eles são loucos de verdade. Aí foram conversar de novo. Eles não entenderam. Aí foram conversar novamente com a gente. Aí a gente recebe. Mas eu digo: agora já sei o caminho,
tá mais fácil. Aí fui na igreja e voltei. Então esses dias foram dias mais duros. Isso contrasta um pouco com o filme, certo? Isso que eu tô falando aqui, porque o filme me mostra um personagem... Eu vou usar o nome personagem porque tá falando de um filme, né? Sim. O filme mostra um personagem que ele é incrédulo, totalmente incrédulo no início do filme, depois ele tem um momento da virada. Eu digo que eu nunca fui incrédulo, né? Mas, obviamente, a gente tem um pico da fé, assim, a gente tem um momento que a fé, ela transborda, né? E a fé transborda, acho que pra mim, a partir do momento que Iana tem uma crença absurda, assim, é isso que eu falo, ela tava rindo, o Gabriel tava lá e ela conversava ele como se ele estivesse aqui, conversando, né? E você vê os médicos, quando o médico fala, a equipe médica tá em oração, a gente tá junto. Quando você vê todo o ambiente, quando você tá num... É que eu falo muito do ambiente, quando você tá num ambiente que tem tanta gente acreditando, como não acreditar e você dizer, cara, vou entregar, tá entregue. Né? Então eu digo que eu vivia uma fé, mas a fé que eu passei a viver foi uma fé muito mais plena, muito mais completa, né? Uma fé ao ponto da gente conversar lá, né, irmão? A gente conversava e dizia, irmão, eu perguntei a tantas pessoas aqui se alguma criança, tô todo arrepiado, se alguma criança que tenha, a gente tava na UTI pediátrica, né? Então, se alguma criança que tivesse passado pelo caso que Gabriel passou, tenha saído bem, né? Não só com vida, mas tenha saído bem daqui, eu perguntava, as pessoas diziam que não sabiam, que não tinha essa pessoa. Eu tenho convicção que tinha pessoas, hoje a gente sabe de relatos de pessoas que saíram, mas naquele momento a resposta era não. E aí a gente falava, a gente vai sair daqui, Gabriel vai sair bem, e a gente vai dar o testemunho. Assim, toda vez que a gente é convidado para falar sobre, é uma realização de um sonho, porque a gente sonhou dar o testemunho. A gente não sonhou com o filme, isso era muito longe pra gente, nem sabia que isso era possível, mas a gente sonhou com o testemunho, e a gente vem dando testemunho há muito tempo, há 11 anos a gente vem dando testemunho. Então qual era a nossa fé ali? A fé, ele vai estar tão bem ao ponto da gente tá dando testemunho. Então aí foi a grande virada. E né? assim a gente fez. E assim a gente né? vem fazendo, né? Fez e faz, né? Quando o Gabriel estava lá, que a gente dizia que iríamos testemunhar quando a gente saísse de lá, a gente começou a dar testemunhos em igrejas, em comunidades, de diversas religiões diferentes, né? Então, e a gente dizia muito, né? A gente vai dar o testemunho, né? Até o dia que você conseguir dar, filho. E muito me emociona, porque a semana passada, domingo passado, Gabriel conseguiu, sim, fazer o primeiro testemunho dele por ele, né? Poxa, que legal. E assim tem sido, né? Tem sido cada testemunho que a gente dá, cada vez que a gente fala sobre a nossa história, que a gente tem a possibilidade de ajudar outras pessoas, de dar esperança a outras pessoas, né? Isso é muito gratificante. É um sonho realizado, né? A gente realiza ele cada vez. E ver Gabriel, né, dar o testemunho dele, conforme a gente dizia lá atrás, né? Isso é espetacular. É obra de Deus, é agir de Deus a cada segundo. E quando a gente fala isso, assim, vejo que foi quanto legal. A gente tá no podcast de sucesso, Receita de Sucesso. Me inspirei em várias pessoas que você trouxe aqui. A gente tá no mundo empresarial. É um mundo que não se fala sobre fé, sobre esse tipo de esperança, sobre acreditar de fato, né, de família. A gente tá aqui em família. Então te agradeço pelo convite, mas de alguma forma a gente furou uma bolha. Deus me permitiu ter um sucesso empresarial ao ponto de estar num ambiente onde ele gostaria que fosse falado das obras e do milagre dele. Então a gente tem feito alguns podcasts, de estar em alguns ambientes onde eu nunca ouvi falar sobre esses assuntos e a gente está tendo a oportunidade de falar. Então o nosso sonho de testemunhar era ainda muito pequeno perto do sonho de Deus, que era poder levar a palavra dele nos ambientes onde ele gostaria que fosse chegado. Então vocês são hoje instrumentos, assim como nós, para poder estar levando isso para mais pessoas. Então obrigado por estar dando essa oportunidade. Linda mensagem, a gente fica muito honrado. Fica muito honrado e está sendo um presente, né? Pra gente, mas está sendo um presente para você também, para as pessoas. Então a pergunta que eu quero fazer para Iana, antes de dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu, você está pensando em diversificar a sua carteira com segurança, a Monteu hoje é a maior especialista em alavancagem de patrimônio para geração de renda passiva através de cartas de crédito em consórcio imobiliário. Então, se você quer construir um patrimônio, você define o valor de aportes mensais, investe com a Monteu. Quando você é contemplado, você adquire imóveis, aluga esses imóveis e faz com que o inquilino pague o valor das parcelas desse imóvel. Dessa forma, você está adquirindo patrimônio,
fazendo terceiros pagar por essa construção patrimonial. Você não precisa descapitalizar a empresa ou descapitalizar uma aplicação financeira. Você usa esses rendimentos para diversificar o seu portfólio. Então chama lá Monteiro, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para ter acesso a uma consultoria personalizada. Se estiver gostando, ó, já indica aí para todos os amigos, indica para no mínimo 10 pessoas, que você vai estar presenteando as pessoas com esse episódio que está riquíssimo. Sabe o que eu queria perguntar para a Yane, depois se o Marcos quiser responder? Qual foi a cena mais difícil da vida real que depois você viu representado no filme, que você passou? Tiveram muitas cenas difíceis. Ver ali o filme foi reviver, né? A gente reviveu cada minuto, cada situação. Mas assim, eu digo muito que a mais difícil foi aquilo que dependia das nossas escolhas, né? Das nossas... da gente ter alguma atitude, né? Por mais que as atitudes e escolhas da gente também são o agir de Deus, né, em nós, mas quando tinha decisões tipo, a junta médica chamava, precisava que a gente aprovasse certas coisas, né? Então, aqueles momentos ali foram os mais difíceis porque era o que dependia da gente, né? E não de Deus, o agir de Deus, né? Quando ele estava ali no agir normal, né? Em UTI, né? Sendo medicado com as coisas que eram para ser, era Deus agindo ali, né? Mas não era eu que tinha que ter uma decisão, né? Então, eu digo muito que aqueles momentos ali que a gente teve que ter a escolha, né? Foram bem difíceis, né? E que é bem importante que ele faz aquele elo, né? De mãe é ter medo, né? Mãe é ter medo, né? É importante a gente fazer com que a fé da gente seja maior que o medo, né? E foi assim que aconteceu, né? Nas decisões e nas escolhas, mas foram muito difíceis. Para mim foi a cena da ambulância. Tem um momento que Gabriel vai sair do hospital para poder fazer o exame externo ali, porque ali reflete muita coisa, né? Reflete justamente a decisão disso. No filme não mostra isso em detalhe, mas Gabriel saiu lá no dia com um tubo de oxigênio maior do que eu, para poder aguentar o tempo que ele iria precisar ficar em deslocamento. Ele era dependente do respirador, do oxigênio. Foi uma operação de guerra, assim, era a ambulância na frente, eu no carro atrás, assim, foi... Inclusive foi muito tenso, porque faltou quando estava próximo de acabar o oxigênio, precisou ir no hospital pegar um outro, porque não foi uma troca de hospital, como o filme mostra. A gente saiu do hospital para fazer um exame e voltou para o hospital, né? Então foi pior, né? Porque foi 2 momentos de ambulância, foi o da ida e o da volta ali. E aí aquela cena foi muito igual, assim, foi muito os pais saindo, tinha realmente os familiares do lado de fora que não tinham visto o Gabriel ainda e que ficaram muito impactados em vê-lo da forma como ele estava, né? Então foi uma situação que me remete lá ao dia que a gente viveu isso e foi muito... Eu acho que foi a cena que eu mais chorei. Fora, antes do final, né? Que no final tem outras coisas que eu não vou dizer para quem não viu o filme ainda, mas no final tem algumas imagens, uns negócios legais ali, eu acho que eu chorei mais, mas foram os 2. Caraca. E foi realmente, então, uma decisão. Eu falei pra cara na hora desse momento do filme, eu falei, cara, quando eu tenho que tomar uma decisão na empresa, aí você fica vendo, é nada referente a isso. Imagina ter que tomar uma decisão como essa. Qual era eu não sei se ele falou em percentual, assim. Sim, tem um percentual. Tem um percentual. Qual que era a chance de não dar certo, de vocês tomar a decisão de simplesmente levar ele para fazer um exame e voltar? Não. Qual era a taxa de insucesso? Não, a de fazer o exame e voltar não está correlacionada a um insucesso. O insucesso por que foi fazer o exame? O exame era para poder identificar se a parte do cérebro dele responsável pela respiração, ela estava funcionando. Tinha como a gente saber, porque quando os fisioterapeutas faziam o teste de desligar o oxigênio, ele não respirava. Então, qual era a lógica? Era ele ir fazer uma traqueostomia, que iria abrir aqui e ficar dependente desse respirador. A chance dele voltar do coma iria diminuir muito se ele faz a traqueostomia, porque não tinha estímulo, né? Ele ia ficar dependente disso. Então, a gente estava muito na expectativa de poder tirar o tubo dele e ele tentar respirar só, a chance dele voltar do coma seria muito maior. Só que os testes diziam que ele não iria respirar. E o Dr. Christian, o neuro, ele dizia, eu acredito, porque ele acredita, eu não sei, mas eu acredito que a parte responsável pela respiração tá intacta. Então vamos fazer um exame? Só que esse exame não tinha no hospital. Então tinha que levar. Então, a questão de tirar ou não o tubo estava condicionada a esse exame. E mesmo com o exame,
a gente ainda assim tinha o risco grande dele não respirar. E aí vem a questão do percentual que iria aumentar, porque se estuba ele e ele não respira, ia ter que entubar de novo e levar ele para fazer a traqueostomia. Né? Isso é um procedimento severo para quem já está debilitado e tudo mais, mas assim foi feito. A gente, pelo exame atestar que era possível, os médicos se confiaram que era possível e foram tirar o tubo. E ele respirou. Nesse exame foram detectadas 2 coisas, uma muito boa e uma muito ruim. Né? Muito boa é que realmente, né, a parte respiratória não estava afetada, que iria dar certo a retirada do tubo. E a ruim foi que ele tinha tido uma isquemia cerebral do lado direito que comprometia o lado esquerdo do corpo. Então, que ele não ia mais conseguir se movimentar com o lado esquerdo do corpo. Né? Então, foi isso que a gente soube nesse exame, né? Aí, depois dos outros dias... Qual foi o momento de decisão, então, que colocou em risco? Vocês tiveram que tomar a decisão que colocou a vida dele em risco? Não, então, não é que colocou em risco, assim... Tirar o tubo foi a decisão que envolveu toda a equipe médica, que a gente tivesse junto, que a gente aprovasse, mas a gente já estava com a sala de cirurgia pronta para caso desse errado, ele iria entrar para a sala de cirurgia. Então, existia um risco grande aí. Sair do hospital era um risco, como eu falei, era um tubo de oxigênio gigante, era uma pessoa que estava debilitada, ele estava com medicação muito forte. Ali tinha um risco de morte iminente. Tinha risco grande ali. Né? Febre, que ele também não tinha risco grande. Você está transportando um paciente em estado grave, ele ficou horas fora do hospital, né? E o tubo, como a Ana falou, teve que trocar o tubo em algum momento. Então, assim, foi bem tenso esse dia, assim, sabe? Foi por isso que eu falo que foi a cena do filme que mais me deixou abalado, né? Que mais chorei. Porque... teve outras que teve a da albumina também, que a gente teve que assinar. Mas, assim, assinei, né? Assim, pô, tá entregue, tá, vamos junto, né? E vai dar certo. Deu certo. Meu Deus. E aquela cena do filme também que eu achei muito forte, aquela parte do... Teve essa notícia mesmo, Iana, de que, olha, esse daqui já é o corpo dando sinal de falência múltipla dos órgãos, então não tem mais o que ser feito. Essa notícia aconteceu. Como que foi quando vocês receberam isso? Porque ali foi um diagnóstico de morte. E Ana percebeu antes, né? Antes dela falar, porque como o corpo estava dando sinais, eu não notei, e Ana notou. E Ana foi Ana quem procurou isso junto aos médicos também. Porque a aparência dele estava mudando, sabe? Ele ficou muito inchado. Né? Ele ficou, assim, muito diferente. Né? E o fato de ter... eu também já tinha passado uma história com a minha tia, que eu tinha uma tia idosa que morava com a gente, e a história dela foi bem assim. Quando ela ficou assim, né, lá, o próximo passo era a falecer. Sim. Então, eu tive no hospital com a minha tia, então tive essa experiência, e quando eu vi realmente aquilo ali, foi bem impactante, foi bem difícil, né, ver ele bem diferente. E aí quando veio esse diagnóstico, e aí, qual foi esse primeiro pensamento que você teve? Você ainda assim não deixou de acreditar? Não. Eu digo muito que Deus cuida tanto da gente que Ele não me permitia achar que meu filho ia, sabe? Ele me ajudava muito não, vai ter alguma coisa que vai precisar, qual é o próximo passo, o que é que vai acontecer, né? E assim a gente fazia, né? E tudo ia acontecendo, porque também tinha os sinais, né? Das coisas que Deus ia dando pra gente, né? Muitas vezes, nesse momento que ele estava muito mal, né? Tem, inclusive, essa cena no hospital, né? Que chegou uma pessoa, né? Que como a gente tinha ficado no hospital, no isolamento, porque como o Gabriel estava com meningite bacteriana, então a gente ficou na parte da UTI isolada. E aí vinha um casal na porta da UTI, ele apontando para a sala da gente, né, para a UTI que a gente estava, para o quarto da gente. E aí eu saí dessa UTI e perguntei, né, você quer falar comigo? Né? Aí o moço, o senhor disse assim, quero. Você permite que eu reze pelo seu filho? Né? E aí eu disse, claro, com certeza. Né?
E aí a mulher olhou e fez, a gente foi entrando, ele foi entrando na sala, começou a fazer a oração, e aí ele disse, aí a mulher olhou para ele e fez, a gente veio rezar por um bebezinho, essa criança é muito grande, né? A gente não veio rezar por ela. Ele perguntou, você permite que eu reze pelo seu filho? Eu disse, com certeza, reze, permito sim. E naquele momento eu escutei tudo o que meu coração mais precisava ouvir, sabe? A oração dele trazia todo o recado, tudo que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? Então, assim, a gente, quando ele terminou a oração, aí ele, né, que o tempo de Deus, da cura dele, né, que tudo que ele estava passando esse tempo era o tempo da cura dele. E ao sair ele olhou e disse, Jesus nunca bate na porta errada, né? E ele não bate na porta errada, sabe? Ele falou para mim tudo que eu precisava ouvir, né? Cara, e daí são as situações que vão acontecendo, né? E vai fazendo a gente entender, né, o recado de Deus, né? E isso sim vai fazendo a gente passar pelas situações difíceis, vendo que que vai dar tudo bem, né? Que vai acreditar, crer, ter esperança que as coisas vão melhorar. Caraca, a gente teve oração de várias pessoas, de várias religiões, né? E sou muito grata a todas elas. Muito. Caraca. E o momento de tirar o tubo, que foi o divisor de água. Aquela cena também foi uma das mais arrepiantes. Pra mim foi a mais forte, eu acho. É que teve várias, né? Mas... E aí, estavam vocês dois lá na frente quando tirou e falou, agora que nós vamos saber? Não, eu não tava. Eu não tava. É que no filme acho que você tava no filme. Tá. No filme eu tava, mas eu não, mas na real Iana tava lá, não podia, porque a gente não podia ficar duas pessoas na UTI lá. Então sempre era um. Eventualmente na troca dos turnos, tipo, na hora de jantar de noite, eu levava alguma comida pra Iana, alguma coisa, a gente conseguia dar o tapé, mas não podia. Então só ela tava, de dia ela ficava mais, eu ficava mais de noite, dormia. Eu tava, sabe onde? Nessa hora, exatamente nessa hora. Você vê como a fé é louca, né? Eu tava fazendo a matrícula de Gabriel no colégio. E Ana me ligou, eu tava na sala do diretor do colégio fazendo a matrícula pro ano seguinte. Eu tava passando cheque. Porque era cheques que usava lá. Eu tava passando cheque, Gabriel tava sendo matriculado para ele entrar na escola. Ele tava em coma, tirando o tubo naquele momento. Aí Ana me liga, eu lembro da cena, eu sentei no sofá do colégio, e Ana me contando, e eu chorando, de caramba, que doideira. Porque eu não sabia exatamente que horas ia ser. Eu sabia que ia ter isso, mas não sabia que horas. Eu fui seguir a vida. A vida tem que seguir, né? E eu fui seguindo as coisas. A hora exata foi essa. Cara, que difícil. Descreve pra gente, como foi pra você, Ana? Que essa cena pra mim foi a mais... só de lembrar eu já... Imagino pra você que viveu isso. Foi tenso, né? Porque antes a gente tentava fazer o desligamento das máquinas, né? Porque ele estava respirando por máquinas e não conseguia, né? Quando baixava a ventilação, ele não conseguia respirar sozinho. E daí a gente fez, né, esse entendimento que faríamos essa tentativa já com a sala da traqueostomia pronta para, se precisasse ser utilizada, né, utilizaria. E daí, assim, quando o fisioterapeuta começou a retirada, né, do tubo, né, foi, assim, algo emocionante de ver, né, porque assim que tirou, ele tirou com facilidade, como fazia muito tempo que ele estava entubado, né, provavelmente não era uma coisa tão fácil, porque fica mais difícil de ser retirado, né, e tirou bem, sabe? É como se estivesse tirando um canudinho, né? Do copo, da garrafa, né? Saiu com facilidade. E assim que tirou, né? Já estava preparado todo o oxigênio, né? Toda aquela... e ele respirou rapidamente, sabe? Foi, assim, um momento vibrante na UTI, né? Onde todo mundo... estava junto, sabe, nessa emoção de ver ali ele respirar sozinho, era todo mundo muito eufórico pelo acontecimento. Foi, assim, uma coisa muito, né, linda de ver, sabe, o agir de Deus em tudo. Emocionante, foi muito forte. E dali em diante, né, a cada dia, eu digo no dia não, porque eu acho que dia é muito comprido, eu acho a cada segundo, né, Deus ia nos dando um pouquinho de Gabriel de volta, sabe?
A cada dia, a cada segundo que acontecia, Deus mostrava algo a mais, né? Começou com o dedinho mexendo, coisa que quando ele estava em coma, né? A gente não passou muito tempo sem reação dele. E depois da retirada do tubo foi onde a gente teve presentes diários que Deus nos permitia viver. Pegar uma mensagem final da Iana. Se você pudesse abraçar aquela versão da Iana lá atrás, quando tudo isso aconteceu, pudesse sussurrar uma coisa no ouvido dela hoje, o que você diria? Eu diria que Deus, desde o princípio, quando Ele me presenteou ser mãe, Ele sempre esteve comigo, Ele nunca me abandonou. E que Ele não abandonou ela em nenhum momento. Que Ele carregava ela nos braços, assim como carregava seus filhos. Que por mais que eu tivesse com 2 comigo, eu tinha 2 filhos que estavam comigo, mas que estavam em risco, eu estava na gestação. Tinha a Rafa, que estava bem, mas que também não estava comigo, né? Então, eu diria para ela que Deus estava me colocando perto de todos, né? E Ele agiu em tudo, que cuidou de tudo, por mais que ela às vezes ficasse, né, pensando nos filhos, em estar junto de todos, Ele nunca deixou que nenhum deles estivesse longe de mim. Gente, não acredito aqui. Dura, hein? Vamos dar pro Gabriel. Eu quero ouvir o Gabriel. É o momento que muitos estão esperando. E aí, Gabriel, você consegue lembrar daquele momento difícil? Sim, do hospital eu não lembro de nada. Não lembro lembro de pouquíssimas coisas. Uma das sequelas que eu fiquei, que graças a Deus hoje recuperei todas, foi a perca da memória. Então eu não lembro de nada do hospital. Deus é tão bom que até nisso Ele pensou. Não lembro de nada. E lembro de pouquíssimas coisas da minha recuperação. Como você enxerga a vida hoje? Hoje eu vivo uma vida normal, brinco, estudo, namoro, faço várias coisas como uma pessoa normal e Deus me deu a oportunidade de também levar a minha história para inspirar outras pessoas. Eu recebo várias mensagens de pessoas que passaram por problemas semelhantes, parecidos, que viram na minha história que sim, tem um final feliz e que estão acreditando ainda mais por conta da minha história. Então, acho que a minha maior missão é essa, levar esperança, fé para as pessoas. Hoje, olhando para tudo isso, o que seus pais fizeram que você acha que mais te deu força, mesmo sem você perceber? Eu acho que fazer o improvável, digamos assim. Pra eu voltar a jogar futebol, no começo eu dava 2 passos, caía, 2 passos, caía. E isso foi o treino inteiro. Assim, pra mim foi a coragem deles acreditarem em mim e que um dia, alguma hora eu iria superar todos os obstáculos que eu tive que passar. E quando tudo aquilo estava acontecendo, você acha que hoje, vendo tudo isso que você está vendo, se você pudesse, naquele momento que você estava lá, né, indo em coma, e os seus pais passando por tudo isso, se você pudesse estar enxergando tudo isso, o que você diria para eles? Se eu pudesse levar uma mensagem enquanto eles estavam passando por tudo aquilo? Assim, uma mensagem difícil.
Ele faz pergunta difícil, né? Entendeu, né? Eles estavam Entendi. vivendo tudo aquilo, não sabia, né? Lidando com a incerteza, Sim. né? Com todo esse estresse, mas se você pudesse mandar uma mensagem para ele naquele momento, sabe? Então, eu acho que eles só fizeram isso tudo porque eles tinham fé. Eu acho que a fé foi a base de tudo. Eles acreditavam, eles se esforçavam. E, assim, a fé, pra mim, foi o mais importante, porque se eles não tivessem fé, não acreditassem, eles não, como digamos assim, não teria por onde acreditar que eu iria sair daquela situação. Então, acho que mais é isso, a fé. Caraca. Qual que é a lembrança mais bonita que você tem com seus pais? Você nunca vai se esquecer. Ah, tem vários. Tem as viagens. Eu torço pro Fluminense. A melhor. Meu pai me levou pra ver o Fluminense sendo campeão da Libertadores. Nossa, tem muitas. Tem um filme, um livro, diversas coisas. Aí você bagunça com a gente. Cara, incrível. Incrível. Parabéns, viu? Parabéns. Você é gigante, meu amigo. Você não tem noção, vocês não têm noção quanto vocês vão abençoar muitas pessoas, não só com o filme, mas com esse podcast. Eu sabia que ia ser forte esse podcast, mas assim, pra mim, esse episódio tem que chegar a muitas pessoas. Cara, vocês são gigantes. Já era fã do Marco, mas assim, vocês ganharam um fã de verdade. Parabéns. Que a história de vocês sirvam de inspiração pra muitas e muitas pessoas. Parabéns, viu, Gabriel? Você é um gigante, cara. Você é um campeão. Você nasceu pra vencer. Ai, eu vou tentar. Difícil. Yana, Marcos, eu queria parabenizar vocês, porque quando a gente vê o Gabriel conversando, a família de vocês tão unida, é assim que a gente percebe que a gente tem sucesso na vida. É quando a gente tá acertando com os nossos filhos. Então, parabéns, porque vocês tiveram uma força extraordinária. E eu não sei, por mais que a gente fale assim, que a gente faz tudo pelos nossos filhos, se outras pessoas teriam uma visão tão positiva e uma fé inabalável que os seus pais tiveram nesse momento que eles passaram, que eu nem consigo me colocar no lugar deles e passar tudo que eles passaram e pensar em passar tudo que eles passaram. Então você é muito privilegiado, seus irmãos são extremamente privilegiados, porque vocês têm um amor, um carinho, um cuidado que é bonito, é muito lindo de ver. Para mim isso é sucesso e esse sucesso é nítido na sua vida. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo e pela mensagem tão linda que vocês levam. Muito obrigado. O que o mundo ainda não sabe sobre essa história? Tem algo que vocês guardaram só pra vocês? Acho que não, né? Não. A gente tem buscado realmente contar, já faz tempo que a gente faz isso. O mundo está sabendo agora, mas muitas pessoas já sabem há um bom tempo. E o que a gente enxerga, assim... tanta coisa passando ao mesmo tempo aqui na cabeça, mas deixa eu tentar falar só uma delas. O que a gente enxerga é o seguinte: o filme não é o fim. Assim, a gente poderia estar nos dado como missão cumprida, né, ter contado essa história para milhões de pessoas em vários lugares do mundo a partir do filme, tantos outros que ainda irão assistir, porque o filme está disponível e continua rodando em vários outros países. Mas
a gente não consegue receber essa graça e guardar também pra gente só as nossas ações. Então, eu não sei exatamente como nem o que, mas a gente vai, de alguma forma, a partir de tudo isso que está se criando, se movimentando, a gente vai dar mais, a gente vai fazer mais. Porque o filme precisa ser só uma vírgula, ele não tem que ser o ponto final. Muito né? bom. E a gente quer poder fazer isso, a gente tem recebido, a gente está muito emocionado, né? Bem impactado com tantas mensagens que a gente tem recebido, como Gabriel tem recebido, eu tenho recebido, Iana também, de pessoas que estão resgatando esperança, que estão resgatando fé, que estão resgatando casamento, resgatando famílias. Cara, isso não era o que a gente nem esperava, nem imaginava, mas as pessoas estão resgatando. Então, essa mensagem que Deus quer que a gente leve, mas de alguma forma a gente vai buscar fazer mais, vamos tentar entregar mais. O livro que a gente lançou em 2018, foi uma produção independente, foi eu que paguei o livro. A gente vendia praticamente só na nossa região. A gente acabou de confirmar lá com a editora Buzz, ele vai ter uma veiculação nacional do livro. Ah, então, que legal. Mais tantas outras pessoas vão conseguir ir lá, mesmo aquela pessoa que está lá na UTI, que esse era o principal local que a gente gostaria de ter chegado. Aquela pessoa que está lá na UTI com um filho mal, vai poder ler um livro, vai dizer assim, caramba, aqui tem uma história que deu certo, então eu vou renovar a minha fé, a minha pode ser a próxima. E será, se você acreditar, será a próxima, né? Então é sobre isso, diagnóstico não é destino, diagnóstico não diz nada. A gente está aqui para dizer vários diagnósticos que a gente recebeu ao longo desse período, né? Desde Rafa, desde antes, né? Desde Ana, que não poderia de repente ser mãe, Rafa, que teve um diagnóstico que seria uma síndrome. Gabriel, que teve alguns diagnósticos desde o tumor, que mudou o diagnóstico do tumor, passando por não vai sobreviver, por não vai andar, não vai jogar bola. Então, ele está aqui. Quando eu vejo ele falando, assim, eu me emociono. Vocês são gigantes, gente. Parabéns. Eu emociono muito porque era alguém que por muito tempo ele não conseguia ler, não conseguia construir uma ideia vindo do começo ao fim. Foram anos assim. E você vê como ele tá falando, tá se expressando bem. É Deus agindo também, então Em tudo. é isso, em tudo. Em tudo. Eu queria fechar com essa daqui, cara, porque tá maravilhoso. A gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando. Acho que o filme, né, tá chegando a tanta gente, né? Tá um exemplo aí que é top 3 no mundo, agora os podcasts, com livro. Mas se vocês pudessem deixar uma mensagem e tivesse certeza que isso vai chegar a todas as pessoas do mundo, qual que vocês gostariam de deixar registrado? Individual? Pode ser. Tá, eu vou começar, já tô com a minha na ponta da agulha aqui. Eu até falei sobre diagnóstico não é destino, mas que a fé que você tenha não seja uma fé vazia, seja uma fé com obras, né? Faça como se tudo dependesse de você e creia que tudo depende de Deus. E Ana? Acreditar, ter fé, ter esperança, né? Que aquilo que é impossível, né? Deus realiza, né? Deus pode fazer ser possível, né? Que a gente vai ter muito medo, né? Mas que a gente não deixe que o medo seja maior que a nossa fé, né? A fé, ela precisa ser maior que o nosso medo, né? Então que a gente nunca perca a fé, né? Que a gente entenda que a gente nunca vai estar sozinha, a gente tem um Deus lá em cima que está cuidando, amparando, né? Levando a gente. É porque Deus é amor, né? Ele não quer nada de ruim com a gente, né? É isso. Creia, acredite. Eu preciso falar mais uma para completar, que eu chorei muito antes. Não consegui falar. Há cerca de 2 anos atrás, Gabriel, eu lembro num grupo de orações nossa, quando a gente estava fazendo pedidos, ele pediu que pudesse se comunicar melhor. Você lembra? E aí a gente colocou ele num curso de oratória. Toda semana ele estava lá no curso de oratória para poder se comunicar melhor. E hoje você está vendo ele falar. Então é isso que eu digo assim, você tem que pedir, mas você tem que fazer a sua parte, assim. Eu não podia dizer que Deus me comunica melhor, mas se ficasse em casa de braço cruzado, não é? Ele foi, e tem um tempo se esforçou, de Deus, né? foi O atrás. tempo de Deus.
né? Então foi muito esforço para poder ele estar aqui hoje bem. Eu sei o quanto ele se esforçou, eu sei o quanto ele teve que estudar mais do que todo mundo, o quanto ele teve que perder de assistir jogos que ele gosta. Tô muito orgulhoso, filho, de você, viu? Campeão. Deus te abençoe. Deixa a mensagem final pra gente então, Gabriel. O que você diria? Né? Pessoas talvez que até na sua idade, que estão passando por isso, ou os pais que estão passando por isso, mas qual mensagem você gostaria de deixar pra todo mundo? Se pudesse chegar essa mensagem pra todo mundo. Bom, acreditar, ter fé, esperança, resiliência, que uma hora a recompensa vem. É isso. Parabéns, gente. Incrível, né? Obrigada demais. Onde as pessoas podem conhecer mais da história de vocês? Onde as pessoas podem te encontrar? Tá, eu vou falar dos 3 aqui que é mais fácil. A gente usa mais o Instagram, então é a rede que fica mais fácil nos encontrar. Marcos Varandas, Marcos com U, né? O arroba Marcos Varandas, arroba Gabriel M Varandas, e o de Ana é mais difícil, Iana, Y-A-N-N-A, varandas.psi, de psicóloga, PSI. Tá? Fica a recomendação aqui do filme, para quem ainda não viu, né? Inexplicável. E o livro, também a gente consegue encontrar para comprar o livro já? Então, o livro ele não está em vendas agora, porque a gente tirou as últimas que tinha e vai fazer um relançamento nos próximos dias, talvez. Inclusive vai ter um capítulo adicional, eu e Ana escrevemos esse capítulo, então vai ser que legal. Bem especial, a gente vai estar veiculando aí nas nossas redes aí. Ah, legal. E o nome do livro é? Vai se chamar Inexplicável, o Menino que Queria Jogar Futebol. Ah, maravilha. Gente, sem palavras para agradecer. Karen, incrível, valeu cada minuto que a gente esperou, né, que a gente estava na expectativa. Agora é o seguinte, você gostou desse episódio? Vamos ajudar esse episódio a chegar a muitas pessoas. E eu não estou falando aqui da parte comercial. Acho que quem me conhece sabe, né, que o podcast ele realmente supre um propósito. Embora comercialmente também isso acaba, né, de alguma forma hoje, o podcast eles complementa para quem quer gerar influência e tudo mais. Mas para mim ele é um canal de impactar vidas, né? Então, se você realmente foi impactado por esse episódio, vamos ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas, né? Quantas pessoas às vezes não estão passando por um desafio, por um momento difícil, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E quando a gente olha para isso, a gente vê que tudo é possível, né? O que é impossível aos olhos dos homens é possível para os olhos de Deus, né? E tá aí o Gabriel com a história dele, com a história dessa família incrível, e mostrou que realmente o impossível só é impossível para o homem, né? Mas para Deus tudo é possível. Então, se realmente isso tocou você, esse episódio tocou você de alguma forma, vamos ajudar essa mensagem a chegar a outras pessoas também, que com certeza vai ser um presente. Cara, agradecer demais pela presença de vocês, assim, cara, incrível. Eu sei que a agenda de vocês estava super corrida. Ontem teve lá no podcast do Joel, em vários podcasts, acabaram de chegar da Europa, 3 semanas, nem voltaram para casa ainda. E para mim é uma honra, viu, Marcos, ter te conhecido. A gente teve o prazer de se conhecer lá no Clex Club, que a gente participa junto. A gente já havia marcado esse podcast antes mesmo de eu conhecer a história do filme, que a gente vai ter que marcar um próximo, mas eu não pude deixar de aproveitar essa oportunidade, que falou, olha, vai casar, a gente vai estar em São Paulo, vou estar com a família toda. Sabe que a gente montou essa temporada em torno da agenda de vocês, porque obrigado, a gente queria trazer a história de vocês, que eu sabia que ia ser incrível. E, cara, foi incrível. Foi incrível. Estava certo, mais uma vez. Eu estava certo. Gente, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Continuem, por favor, porque aquece o nosso coração. Obrigada demais pela mensagem que vocês estão levando adiante, pelo exemplo da família que vocês são. Conseguir passar por tudo com essa união, olha, maravilhoso. É maravilhoso poder estar aqui como ouvinte, poder perguntar algumas coisas para vocês, poder compartilhar esse momento. É um presente de verdade. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.